Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Hoje o vídeo vai ser sobre a resenha de um livro chamado Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas, Quente, Úmido, Frio, Seco, de Gregório J. Pereira de Queiroz. Esse livro eu já tenho ele há algum tempo, não é tão recente assim, mas eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre ele. Tem uma abordagem, de certa forma, que vem de lá da astrologia tradicional, da astrologia clássica, mas sem deixar de colocar as questões mais novas, sem deixar de considerar que é necessário atualizar a astrologia. Então, de certa forma, tem um pouquinho de elementos da clássica, trazendo para a gente um conteúdo bem interessante que ajuda a gente a entender a linguagem astrológica como acho que em nenhum outro livro. Então tem uma qualidade fantástica aqui de mostrar para a gente essas características do quente, frio, úmido e seco como base para o entendimento dos signos, do entendimento da própria formação dos elementos antes de falar dos signos em si, porque cada signo tem uma relação com os elementos, mas quando a gente compõe cada um desses elementos 2 a 2, ou até com predominância de um, predominância de outro, tendo a participação de um terceiro, muitas vezes a gente vai ter os signos, e tendo combinações 2 a 2, a gente também vai ter os elementos, e isso vai ajudar a gente a entender as características que são subjacentes às que a gente já utiliza normalmente. Então acaba sendo muito enriquecedor para a gente. Então tudo isso vocês vão ver logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, este é um livro que foi lançado em 2022, então não é tão recente assim, mas eu não tinha ele ainda, comprei ele tem pouco tempo, mas não tão pouco tempo assim, porque eu preferi ir digerindo ele, aprendendo ele. Eu já tinha visto esse livro há algum tempo atrás, tive vontade de comprar, acabei não comprando, fiquei o tempo inteiro só maturando assim os conteúdos que tem nesse livro e pensando assim, poxa, é um conteúdo que falta em muitos outros livros, mesmo ainda antes de ter o livro, percebendo apenas na sinopse, né, nas redes sociais, e percebi também que o autor também tem uns pensamentos bem interessantes, vi alguns vídeos do autor dando entrevista, falando sobre o pensamento dele sobre astrologia, como ele construiu esse saber e como ele traz de vários outros autores já esquecidos e como ele associa a uma série de interpretações possíveis, entendendo que a interpretação não pode ser uma coisa tão literal e tem que ser muito mais abrangente, e não pode deixar de incluir essas dinâmicas primordiais, essas qualidades primordiais e dinâmicas que tem na astrologia, antes até mesmo de entrar nos elementos. Então, assim, o livro Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas, Quente, Úmido, Frio, Seco, de Gregório Queiroz, ele oferece para a gente uma análise bem inovadora, né, dessas 4 qualidades primordiais da astrologia, quente, úmido, frio e seco, né, que eu já falei, e são forças dinâmicas, como o autor chama, né, que por combinação são o cerne sutil da realidade, servem como base para os 4 elementos, para os signos zodíacos, como eu falei, os planetas também de certa forma, porque os planetas também têm associações muito fortes com os elementos, de certa maneira, e a gente pode fazer interpretações incríveis aí, e consequentemente acabam sendo uma base fundamental para as possíveis interpretações da dinâmica astrológica, né, que essencialmente envolve o tempo e não o espaço, como muitos acreditam. Então esse é um ponto que ele toca o tempo inteiro no livro, ele fala bastante essa questão de que a astrologia está mais associada ao tempo e ao espaço, vocês vão ver mais adiante. Então essas forças dinâmicas, embora sejam relegadas ao passado, né, que presente só lá na astrologia tradicional e esquecidas por muitos, como tantas outras coisas, né, tantas outras questões que são deixadas de lado porque as pessoas hoje não querem mais ter tanto trabalho assim de aprofundar, né, mas entender essas qualidades primordiais é entender o cerne da astrologia. E a gente vai ver isso neste livro o tempo inteiro, né? Então o autor utiliza essas dinâmicas sutis para desvendar a astrologia, né, em um nível mais profundo, que relaciona mais o tempo do que o espaço, e a gente acaba vendo como essas relações, como essas forças dinâmicas estão relacionadas às estações, estão relacionadas ao tempo,
ao ciclo do planeta, ao ciclo planetário, né, das estações e, né, claro, a gente quando fala em quente e úmido, quando a gente fala em frio e seco, a gente se reporta imediatamente a clima, né? Se reflete bastante a questão do clima da Terra, e é óbvio que tem a ver com clima, mas tem a ver com energias, né? De expansão, de resistência, né? De contração, enfim, de uma série de elementos energéticos que são base para esse conceito de quente, úmido, frio e seco, tá? O Queiroz, né, que até tem o nome, né, do mesmo sobrenome meu, ele mergulha num processo que vai das qualidades primordiais à formação dos elementos e da influência sobre os signos, e depois oferece a gente uma explicação didática e prática, né, com dessas coisas todas, essas questões todas unidas, né, aí torna o conhecimento mais acessível e a gente acaba entendendo uma linguagem astrológica muito boa, que nos ajuda a gente até fazer conexões incríveis, associações que antes a gente não fazia, então serve tanto para astrólogos como para iniciantes. Então cada signo acaba sendo revisitado por uma perspectiva como essa, né, envolvendo essas forças primordiais e dinâmicas, né, e assim acaba a gente tendo revelado as propensões dos ciclos naturais que acontecem no planeta, né, e a gente até entende as possibilidades de ação consciente sobre a nossa vida cotidiana a partir dessas forças, desses elementos naturais que são como que se fossem as leis da natureza, do mesmo modo que a gravidade, do mesmo modo que outras forças dinâmicas de eletromagnetismo, etc., que a gente passa a compreender melhor na sua essência, dentro de uma ciência mais profunda, uma ciência oculta que envolve a astrologia, e a gente acaba usando isso a nosso favor no sentido de conseguir se autoconhecer e conhecer os caminhos que vêm pela frente da gente e as energias que nos circulam, sendo mais propensas ou menos propensas para determinadas ações, né? Então, com essa linguagem poética, né, que ele tem, né, alguns exemplos elucidativos, ele acaba elevando a astrologia a um novo patamar de entendimento, que é assim, mas acaba sendo uma excelente ferramenta, né, tanto para o autoconhecimento quanto para as práticas astrológicas, né, que podem servir para ajuda em relação ao outro, né? Então acaba representando um marco de desenvolvimento de uma astrologia criativa e transformadora, esse livro, né? Então, de acordo com o autor, essas dinâmicas primordiais são vistas como as propensões de um movimento que moldam o tempo e o espaço e que influenciam profundamente a maneira como os signos e elementos se manifestam. O espaço acaba sendo consequência porque, ao longo do tempo, se há um movimento de planetas, né? E acaba tendo movimentos simultâneos de planetas, um num sentido, outro em outro, não havendo repetições nunca do que acontece no céu, a gente acaba percebendo o espaço acontecer e o espaço acaba sendo predominante em relação ao tempo, quando ele o tempo inteiro diz para a gente que é mais importante que o espaço é o tempo, né? Então, assim, o livro explora de forma detalhada como essas forças e qualidades criam os 12 signos, e ele descreve essa dinâmica de forma prática, permitindo assim um entendimento mais profundo e preciso de cada situação que a gente lê hoje nos livros de uma maneira muito simplificada na astrologia. Toda vez que a gente vê assim a Lua em Câncer, o Sol em Leão, né, a Lua em Capricórnio, o Mercúrio em Virgem, quando a gente vê os planetas nos signos e quando a gente vê os planetas nas casas, a gente acaba fazendo uma interpretação bem direta a partir do que a gente vê que acontece muitas vezes e que se repete muitas vezes, mas a gente acaba não buscando saber por que existe aquele efeito, por que acontece aquilo quando um determinado planeta está num signo, numa determinada casa. E nesse livro a gente acaba entendendo porque a gente vai a fundo, né, nessas forças dinâmicas primordiais aí, né, nesses elementos que nos ajudam a gente a entender, né, o dinamismo temporal que acontece na astrologia, né. A obra também se destaca por um enfoque didático, né, com bastante exemplos, né, que ajudam a gente a compreender como essas forças podem ser aplicadas no autoconhecimento e no aconselhamento astrológico, né. O Gregório de Queiroz traz assim, uma visão bem original, até certo ponto, né, que faz a gente entender a astrologia por esse viés mais essencial aí que eu falei, né, da transcendência, com conceitos tradicionais e que abordam a astrologia de uma maneira bem mais completa, bem mais detalhada, né. Agora, o que é importante dizer é que, mesmo ele se reportando a esses elementos que são da astrologia tradicional, ele diz o tempo inteiro que a astrologia naquela época não tinha recursos
como hoje a gente tem divisão do espaço, de conexões que podem ser feitas a mais, asteroides que aparecem, até exemplos históricos que a gente pode fazer alusão a determinadas configurações celestiais que não tinham na época e que hoje nós temos para poder complementar o saber astrológico. Então a gente não pode deixar de lado isso tudo que aconteceu de lá para cá, mas ele vai no cerne quando é necessário para que a gente possa entender a essência, entender realmente como surgiu cada interpretação dessa, cada interpretação dessa, mesmo que muitos astrólogos nem saibam como é que ela se forma de uma maneira energética, de uma maneira fundamental lá, utilizando essas forças dinâmicas, ele acaba acordando a gente para isso, fazendo a gente perceber que esses elementos são importantíssimos para o entendimento da astrologia, se a gente quer entender a astrologia mesmo de uma maneira mais completa, porque eu sei que realmente tem muitas pessoas que veem a astrologia somente como um lazer, ou como uma curiosidade, ou como algo apenas a acrescentar em informações, ou até mesmo para saber se o namoradinho dá certo ou não, a namoradinha dá certo ou não, nesse processo, e isso é muito comum acontecer entre jovens, mas não estou fazendo crítica não, isso são só caminhos diferentes que cada um tem na relação com a astrologia, e que são todos válidos, né? No momento em que a pessoa começar a perceber que a astrologia serve muito mais que apenas para descobrir um relacionamento, se ele está bom ou não, se ele vai dar certo ou não, a pessoa pode até também descobrir outros caminhos que ela pode utilizar para a astrologia e passar até a utilizar a astrologia em outras situações e perceber como é importante para a sua vida e até numa vivência coletiva, numa vivência de relacionamentos com outras pessoas que não só relações afetivas, tá? Desculpem mais uma vez aí os latidos dos cachorros, mas eles tem horas que eles estão até caladinhos, eu começo a gravar, aí começa a latir, eu não tenho controle sobre isso, e acho também que se eu ficar parando, esperando ele parar de latir, não vai adiantar, porque eu também não vou garantir que eles não vão latir ou não, né? Então tá, é isso aí. Bom, o Gregório, ele nos ensina no livro uma coisa que eu acho que agora eu vou passar a explicar para vocês entenderem bem, exatamente como essas forças dinâmicas atuam na análise, né, na formação dos elementos. Então a gente tem, por exemplo, as qualidades combinando duas a duas, como eu já falei, para gerar os elementos. Então, por exemplo, o fogo é a combinação de quente e seco. A terra é a combinação de frio e seco. O ar é a combinação de quente e úmido, e a água é a combinação de frio e úmido. Isso talvez seja uma das coisas que mais já se saiba mesmo, porque tem muitos livros que tratam da questão e que falam dessa formação dos elementos a partir dessas qualidades primordiais, mas não vão mais a fundo além disso. E acabam nos dizendo apenas que surgiram os elementos a partir dessas forças primordiais, mas não vão mais a fundo em relação a isso. Já o autor, né, o Gregório de Queiroz, ele vai mais a fundo, tanto a ponto de ele até repetir inúmeras vezes determinados conceitos, determinados princípios, né, que vão ajudar a gente a assimilar melhor, né? Então os signos, por sua vez, também são consequências diretas dessas combinações de qualidades primordiais. A gente fica se perguntando assim, mas como? São 12 signos e 4 qualidades, aí como é que elas se combinam? Elas se combinam 3 a 3? É isso que a gente vai ver agora, né? Então se você tem duas qualidades e uma delas predomina sobre a outra, só aí você já tem 8 opções. Mas se você ainda tiver em uma situação ou outra de combinações, um terceiro elemento que aparece para acrescentar informações, você acaba tendo aí os 12, porque aí você multiplicando 4 por 3, você tem 12, né? Então é exatamente isso que acontece. Então essa variação dentro do mesmo elemento que dá origem aos vários signos astrológicos, e aí, portanto, os signos astrológicos são variações das manifestações dos 4 elementos. Isso é uma conclusão que a gente tira a partir de justamente a origem comum dos elementos e dos signos, com base justamente nas forças primordiais. Então, cada elemento corresponde a uma fase do ciclo do tempo, e essa fase contém outras fases menores e específicas, ou subfases dentro de si. Essas subfases diferentes dentro de um elemento dão origem aos signos astrológicos. É o que vemos descrito no capítulo 6 do livro dele, né? E que tem como título Formação dos 12 Signos. Então, os signos, segundo Gregório, são expressão de diferentes tempos dentro do trecho de onda do seu elemento, né?
Assim, cada elemento se manifesta de 3 maneiras distintas em 3 tempos de manifestação. E aí, num gráfico, ele mostra isso, né? Uma onda, e mostra que essa onda se repete várias vezes, mas tem sempre as características que acontecem aqui enquanto está subindo, quando está no topo, quando está descendo e quando está no vale, né? Então, só aí você já tem 4 características que vão aparecer, né? Mas assim, a apresentação tradicional fala de 3 variações dos elementos descritas como dinamismos, né? Que é cardinal, fixo e imutável. E, respectivamente, a manifestação por impulso, conservação e variação de cada elemento, né? Na proposta do livro, a variação dentro de cada elemento ocorre em 3 etapas também, né? Uma de impulso inicial, outra de conservação e uma terceira de variação. Essas 3 etapas são evidentes quando as qualidades primordiais são pensadas como entidades do tempo, mas permanecem incompreensíveis quando pensadas como substâncias corporificadas ou mais ligadas ao espaço do que ao tempo, né? Então podemos afirmar que os signos são compostos das seguintes forças dinâmicas combinadas, e os signos aqui agrupados de acordo com seus respectivos elementos. A gente vai ver como é que funciona essa questão das forças primordiais gerando os signos. Então, começando pelos 3 signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. No caso de Áries, o que acontece é que há o quente e o seco com o predomínio do seco. E aí a gente vê uma expansão e estrutura produzindo ação direta e liderança, que é o que acontece com Áries, né? Em Leão, a gente vê o quente e seco com predomínio do quente, expansão, tensão, gerando expressão e criatividade. Já no Sagitário, a gente tem o quente e seco com predominância do quente, porém com aporte do úmido. Aí aquilo que eu falei, né, que é aparecendo um terceiro elemento aí para compor o terceiro componente de cada elemento, né, cada signo agrupado por elemento. A gente tem duas forças primordiais, no caso de uma predominando, no caso de outra, a outra predominando, e no caso de um terceiro, uma delas predominando, mas com o aporte de uma outra força primordial, que não as duas que a gente está tratando ali do elemento, correspondente ao elemento, e que vai fazer a diferença. Então, no caso do Sagitário, que a gente tem quente e seco com predomínio de quente, porém com aporte do úmido, a gente tem força de expansão e resistência da estrutura, suavizada pela flexibilidade do úmido, no caso, né, promovendo a expansão e idealismo. Então a gente tem aí as características do quente, mais predominante no caso, né, o seco menos predominante, mas ainda tem um úmido que vem com sua característica de flexibilidade, fazendo a diferença em relação à conexão de quente e seco. Então é mais ou menos esse o caminho de análise que se faz das forças primordiais aparecendo, né, na formação dos signos. Repare que formam os signos, mas também embutidos está também a formação dos elementos, né? Então a gente tem a formação dos elementos acontecendo, mas com pequenas variantes entre essas forças primordiais, o que ajuda a gente a entender um pouco mais as características de cada signo dentro daquele grupo de elemento que ele faz parte. Aí no elemento terra a gente tem touro, virgem e capricórnio. Em touro a gente tem frio e seco com predomínio do frio. A absorção do frio combinada com a coesão do seco produz estabilidade e materialidade. No caso de virgem, o frio e seco com predomínio de seco. Ao contrário do touro, aqui a coesão sobrepuja a absorção, tornando-se uma ação contida em si mesma, né, caracterizando-se como análise e praticidade. Essas palavras-chave que eu coloco no fim não são do autor, eu acabo juntando porque eu comecei a perceber que as características básicas dos signos estão expressas ali, mas o autor acabou não puxando muito para essa tradição de interpretação dos signos, porque ele justamente quer fugir um pouco dessa coisa pronta já, dessas palavras-chave que já dizem a resposta sem a gente saber do processo, como chega até lá. Mas eu aqui tentando simplificar, porque nós não temos como passar o livro todo aqui, né, para vocês, né, estamos só fazendo uma resenha, então eu sintetizo de alguma maneira fazendo a conexão com o significado dos signos, né. Em Capricórnio a gente tem frio e seco com predomínio do frio, porém com aporte do úmido. A contração do frio e a resistência do seco são
abrandados pela flexibilidade do úmido, gerando um forte impulso inicial para o trabalho, ambição e estrutura, mas com sensibilidade, que é o úmido que aparece aí como aporte, né? Então, no Capricórnio, a gente tem esse elemento diferenciado. Bom, no ar, no elemento ar, a gente tem Gêmeos, Libra e Aquário, né? Em Gêmeos, a gente tem quente e úmido com predomínio do quente, porém com o aporte do seco. Então, a gente tem a expansão de princípios do quente, associando-se ao que lhe impressiona, né? No caso do úmido, que aparece também algo que impressiona a pessoa, está associado ao úmido, e assim ocorre a manifestação de uma coesão interna que produz a curiosidade e fomenta a comunicação, que é característico de Gêmeos, né? Bom, em Libra a gente tem quente e úmido com predomínio do úmido. Então a impressionabilidade e a sensibilidade do úmido são mais fortes que o poder de ação e motivação do quente, criando uma direção pessoal, né, que culmina num equilíbrio e uma sociabilidade que são característicos de Libra, né? Por último, na parte de ar, a gente tem Aquário, que é quente e úmido com predomínio de quente. Um movimento expansivo do quente sobrepõe-se à flexibilidade do úmido, extrapolando muito a expansão e atingindo seu nível máximo a ponto de alcançar a humanidade com a percepção muito forte do outro, como se este fosse o si mesmo. Então essa característica humanitária, essa característica social do Aquário está relacionado a isso aí, tá? Então, nos elementos, né, nos signos de elemento água, a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes. Em Câncer, a gente tem o frio e úmido com predomínio do frio, porém com o aporte do seco. O movimento de contração do frio e plasticidade do úmido alcançam seu ponto limite, né, passando a ter reações em resposta ao ambiente que lhe afetou, né, relacionado com o seco, e que produz a sensibilidade e o aconchego da família, que são características do signo de Câncer, né? Em Escorpião, a gente tem o seguinte: o frio e o úmido com predomínio do frio, a contração do frio predominando sobre a impressionabilidade e sensibilidade do úmido, produzindo a interioridade, a intensidade emocional e a transformação para outra dimensão, que é como o autor diz que a transformação de Escorpião está relacionada a isso, a transformação para outra dimensão. Mas não necessariamente para uma dimensão da morte, né, a pessoa morrer e tal, mas, né, para outro estágio, né, para outra natureza doente que está sendo analisada em questão aí, né. Então, determinada coisa passa de um nível para outro, transcende, se eleva de alguma maneira, ou passa de um nível de compreensão para outro, ou se transforma de alguma maneira radical. E isso é a característica forte de Escorpião. Bom, em Peixes, que seria o último, né, a gente tem o frio e o úmido com predomínio do úmido. O predomínio do úmido aqui diminui a possível combatividade, introspecção e contração do frio, produzindo um certo equilíbrio. E assim a resultante da combinação destas propensões, né, nos apresenta uma condição única, bastante diferente da de todos os demais signos. E com ela o zodíaco chega ao encerramento de um ciclo, de uma totalidade, chega à sua plenitude, alcançando uma hipersensibilidade e uma forte empatia pelos outros, que é característica de Peixes. Uma religiosidade também, uma espiritualidade também, etc. Estas combinações refletem a forma como cada signo reage, né, ao mundo e molda a sua identidade com base nas qualidades primordiais. Então a gente vê aí a essência, o cerne, né, a base, como as coisas se constroem dentro da psicologia, dentro do mundo externo, dentro do mundo interno e externo, porque as coisas se combinam, as coisas estão, de certa forma, correspondentes, né? E é nesse sentido que a gente vai falar um pouco agora, porque essa é uma questão meio polêmica aí que a gente vai falar do livro, né? Então, segundo o Gregório de Queiroz, a astrologia não é feita de palavras, né? Embora o que mais se tenha sejam livros e escritos, a astrologia de verdade, apesar do Tetrabíblios, né, de Ptolomeu, e tantos outros livros, é mantida viva por uma tradição do fazer astrológico. Foi o de boca em boca e a passagem do tempo, de passando de uma civilização para outra, cada um acrescentando, complementando alguma coisa que fez até hoje persistir a astrologia, né? Mas o fazer astrológico não é
o mesmo que escrever sobre astrologia. Ele confessa, inclusive, que prefere até fazer e falar sobre astrologia do que escrever sobre astrologia, né? Eu até, numa das entrevistas, eu vi ele dizer isso. Então, o que seria então esse fazer astrologia, né? Segundo ele, é você ter uma carta astrológica, que é como ele chama mais, né? O mapa natal, o mapa astrológico, o mapa astral, né? Então, fazer um mapa astral, né? Ter uma técnica para olhar esse mapa, né? E de preferência ter uma pessoa ou um evento relativo a essa carta com quem você vai interagir, vai se relacionar, para que com isso você possa tentar levar alguma coisa para esse sujeito, ou a gente possa compreender alguma coisa sobre aquele evento que está sendo analisado, que está sendo visto sob a ótica da astrologia. Então, a astrologia, no fim das contas, ele diz como uma máxima, né, como um lema que é sempre para o outro. Então, essa fala que a astrologia é sempre para o outro é uma fala que é atribuída a ele por muitas pessoas que já conhecem ele, que convivem com ele e tal. Ele diz que entendeu que as pessoas que tentam ler o próprio mapa e não conseguem, é difícil, porque a gente não consegue ser o outro da gente mesmo, né? Então a astrologia tem esse fundamento de troca, essa troca entre técnica e o mapa, entre o mapa e a pessoa, entre a pessoa e o astrólogo, entre o astrólogo e o mapa. São muitas trocas, um pouco que Jung também fala sobre esse processo da transferência, né, entre o psicólogo e o paciente, entre o terapeuta e a pessoa que está em terapia. Então, da mesma forma acontece isso não só com o consulente, né, a pessoa que está estudando o mapa do outro e a pessoa que está sendo analisada, mas entre essas várias relações, signos, planetas, casas, aspectos e uma série de elementos que a gente combina e interage, faz interagir, e a interação da pessoa com o evento que ela está analisando ou com a pessoa para quem ela está fazendo o mapa é uma interação muito importante também. Então trata-se de uma multitroca, como ele diz, né? Então todos aqueles 3 polos e todos esses polos que a gente falou aí, né, envolve uma simbologia que abre portas, né? E por isso que o Gregório implica de certa forma na palavra simbologia, porque ele não gosta de usar a palavra símbolo nem simbologia, porque ele acha preferível utilizar indicadores, né? E ele ainda diz que a astrologia, né, ou mais especificamente o mapa astrológico, não tem símbolos, tem indicadores, tem sinais. Aí vamos entender um pouquinho essa abordagem dele e a minha opinião sobre isso, que diverge um pouquinho da dele, né? Segundo o Gregório, há uma diferença filosófica entre símbolo e sinal. Isso aí eu concordo, né? Isso dentro da semiologia, né? Então a carta astrológica para ele contém sinais ou indicadores e não símbolos. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que ele está considerando ali sinais e símbolos dentro da perspectiva semiológica, que diz mais ou menos o seguinte, que os símbolos, eles são resultantes de uma convenção. Você, quando diz assim, quando você vê uma letra A e diz que aquilo ali é A, é porque todo mundo aprendeu, criou essa convenção e aprendeu que a fonética associada àquela letra é um A, a gente pronuncia A com a boca, né? Então isso é uma convenção criada, é um construto criado pelo homem, né? Não é uma coisa natural, não é uma coisa que acontece naturalmente. Já um sinal ou um indicador é assim, onde há fumaça, fogo, né? Isso é um sinal dentro da semiologia. Quando você tem uma fumaça ali, e aí você conclui que tem fogo. Você houve um trovão, aí você diz, bom, está tendo um raio, houve um raio em algum lugar, você ouve uma luz, vê um trovão e tal, então vai chover, ou coisas desse tipo. Então, você tem indícios, indicadores, e que na astrologia os indicadores são importantes porque mostram que alguma coisa está acontecendo no universo. Então, pela ideia da sincronicidade, cada representação de posição planetária, de ângulo planetário, de posição do planeta na casa, do planeta no signo, enfim, tudo isso são indicadores que fazem a gente entender o que é que está ali por trás. Então, se relaciona causa e efeito, né? Mas é preciso entender que, até pela epistemologia junguiana, ele tira um pouquinho essa ideia da causa e efeito associada ao símbolo e associa o símbolo a uma causa transcendente, a uma causa numênica, né? Então, por isso, o significado de símbolo para Jung é diferente do de símbolo dentro da semiologia. Por isso que eu acredito que a gente precisa fazer essa distinção, né? E como eu acredito que o Gregório leu apenas o livro Sincronicidade de Jung, que não fala profundamente sobre o entendimento de Jung sobre signo, acabou havendo essa confusão. Então, na minha opinião, o que Gregório está considerando como símbolo é algo que depende de uma convenção, como eu falei, né? Difere de sinal, que depende de um indicador.
E ainda tem, né, o ícone, né? Então, no caso da fumaça, que indica a existência de fogo, então é diferente de um ícone que mostra o significado direto da própria figura. Então, quando você tem um ícone num programa, dentro na sua área de trabalho, você tem um ícone, né, lá no computador. Esse ícone está representando o que você vai abrir. Então, quanto mais próximo da realidade ele for, quanto mais representativo do que você vai abrir ele for, melhor. Então, por exemplo, o pictograma de um sanitário masculino e feminino, então ele está ali, mostra uma mulher de saia, etc., um rapaz de bigode, de chapéu e tudo, tentando representar o masculino e o feminino, é um ícone, então é o que tenta se aproximar mais da realidade. É uma outra forma de pensar os signos, que não é nem aqui nós estamos falando aqui, porque não é nem signo, nem sinal, nem símbolo, né? Então essas definições são da semiologia. Agora, na definição junguiana de símbolo, a gente se distancia um pouco disso, porque ele, inclusive, afirma que, em alguns momentos, que dentro da psicologia a palavra símbolo é muito importante no entender dele, no caso Gregório, né? E ele completa dizendo que a gente pode converter indicadores astrológicos em símbolos, mas eles não são na sua origem. Na verdade, são indicadores. Mas se realmente assumirmos que para Jung um símbolo, como ele considera, tem origem no inconsciente coletivo, não se trata de apenas uma imagem que apresenta significados convencionais ou um construto intelectual humano consciente. Trata-se de um construto numênico, ou seja, acima do fenômeno, que transcende o fenômeno, transpessoal, dimensional, e que envolve a totalidade da consciência. A alquimia presente nos conteúdos inconscientes de Jung não pode ser vista apenas como uma metáfora. Isso fica bem claro em muitos escritos do próprio Jung. Por exemplo, mercúrio é uma substância que parece uma prata rápida, que fica em movimento, né? Tanto que o nome em inglês é Quicksilver, né? Então, o deus grego Mercúrio é um velocista, que é rápido. Então, há uma associação aí da rapidez da prata rápida com o Mercúrio, né? Da mesma forma, o planeta Mercúrio é o mais rápido a girar em torno do Sol. Não apenas por uma licença poética, mas por uma associação ocultista, essas coisas todas se relacionam. Então, elas se expressam muito bem no princípio hermético do princípio da correspondência, né? Então, os símbolos do inconsciente são muito mais do que meras convenções ou resultados de indicadores, ou seja, não foi a energia ágil, intelectual e comunicativa do planeta Mercúrio que fez essas associações acontecerem por decisão humana de associar, de uma maneira metafórica, né? Essas correspondências alquímicas pré-existem e o alquimista apenas constatou elas, verificou que elas existiam. Pelo menos é assim que eu acredito, é assim que eu entendo, e para mim só faz sentido se for assim. Pode ser que vocês discordem, ou que alguns discordem, ou que o próprio Gregório discorde. Então, eu sendo adepto do ocultismo, concordando com o conteúdo presente no ocultismo e na teosofia, né, eu admito que realmente essas correspondências existem, não num sentido só de analogia metafórica, porque a gente até pode entender que Jung tenha feito isso de alguma forma, essa analogia, mas eu acredito que ele vai mais além. Eu não acho que ele tenha feito essas analogias e tenha considerado isso apenas instrumento para poder entender outras coisas, como às vezes acontece, né? Para poder fazer alusão e servir de inspiração, ou de metáfora, ou poesia, ou abordagem poética. Não. Na verdade, são associações reais que existem em diferentes planos de existência. E sendo assim, um símbolo ele é uma representação que vem lá do arquétipo, lá do inconsciente coletivo, nos indicando, nos dizendo alguma coisa. Aí você diz assim, mas um símbolo do mapa astrológico? Sim, porque o símbolo do mapa astrológico, ele não está mostrando ali como num sonho que a pessoa revela algo que está sonhando, um símbolo determinado que precisa ser interpretado. Mas isso foi feito lá atrás, quando os estudiosos da astrologia tradicional fizeram associações com esses símbolos todos. E aí a gente, quando faz a alusão a um planeta, quando faz alusão a algum acontecimento, a gente está fazendo alusão a esse símbolo que lá atrás foi associado, foi criado por alquimistas e astrólogos na hora de conceber o conteúdo da astrologia. E aí Gregório, até certo ponto, ele corrobora com essa ideia quando ele reconhece o valor da visão do mundo
de mundo, né, que eu chamo a epistemologia ou visão de mundo, né, da sincronicidade, que não é só um conceito de Jung, é toda a visão do mundo de Jung se baseia na sincronicidade, porque ele acredita da existência, da interação não causal entre fenômenos do interior e do exterior. Então, sendo uma relação direta, inconsciente do mundo interior e exterior, talvez tenha faltado a Gregório ler essas obras de Jung para ele compreender que símbolo na visão de Jung é exatamente isso que ele fala lá, de sincronicidade, quando ele fala da sincronicidade. Essa conexão extraída lá do inconsciente, né? Então, é exatamente através deles, né, desses símbolos, que o processo de manifestação do mundo da psique se dá, né, em sonho, em fantasias, né, em imaginação ativa, em diversas coisas desse tipo. E na astrologia ele foi atrás de buscar também a compreensão daqueles símbolos astrológicos e do caminho da Lua e do Sol, de Vênus e de Marte, que o Gregório até corrige um pouquinho, ele complementa como um astrólogo que conhece mais de astrologia que o próprio Jung, que tinha outros elementos mais importantes para analisar, né, como a casa 7, para poder Jung ter estudado, né, na hora que ele fez o experimento astrológico no livro Sincronicidade, e para poder aprofundar e não deixar a gente numa análise muito superficial, como aqui o próprio Jung fez na hora que ele tentou testar a astrologia. Então, nesse sentido, eu acho que ele vai muito mais a fundo do que Jung na tentativa de explicitar melhor essa questão dos relacionamentos e como a astrologia pode informar a gente sobre isso. Ele fala até de significados acidentais, né, interpretações acidentais que acontecem importantes e que muitas vezes são desconsideradas quando a gente pega o base, quando a gente pega as relações arquetípicas diretas de Marte e Vênus, Sol e Lua, etc. Então ele usa como exemplo para essa interpretação dele de símbolo, diferente da de Jung, né, o fato de ele não ter tido uma relação, de ele não ter uma relação simbólica com Plutão. Então ele diz assim: eu não tenho uma relação simbólica com Plutão, embora tenha uma relação simbólica com o sonho. Eu concordo, mas aí o que tem que se ver é o seguinte: se o símbolo na psique humana está associado mais do que de forma analógica e metafórica com o fenômeno da psique, a relação com o símbolo na verdade, alquímica hermética ou uma correspondência mágica. Então, nós temos sim uma relação com o símbolo, e uma relação muito forte, porque ele é o fio de ligação com as partes mais transcendentes de nosso ser no estágio evolutivo em que nós estamos atualmente. Então é através disso que a gente tem aconselhamentos do nosso próprio sonho. Quem é que faz esse aconselhamento? É o nosso eu mais profundo, que conecta com a gente e nos traz, através de símbolos, informações que a gente não compreenderia, porque a gente não tem o alcance de mente de uma transcendência maior, né? Porque, usando a linguagem de teosofia, do corpo búdico ou do corpo causal, a gente não tem esse alcance. Então o símbolo nos ajuda a compreender essa realidade, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, essa imagem vai retratar elementos não racionais que a gente tem e que a gente não compreende, porque a gente trabalha muito com o racional. Então, pensando assim, o símbolo junguiano não é algo que se estabelece depois para representar um fenômeno da psique ou do mundo ou da astrologia, indicando assim o que é que aquilo está querendo dizer, né? O símbolo é um fato, um fenômeno criado em uma esfera mais sutil da existência, que se reduz ao perder suas múltiplas dimensões, né? E acaba virando um símbolo para a gente acaba entendendo, fazendo conexões, fazendo analogias e tentando compreender a transcendência daquele símbolo, o que aquele símbolo quer dizer em várias culturas, na nossa cultura e, mais importante, para nós mesmos, né? Mas é muito importante o conhecimento de Gregório sobre os indicadores, porque como ele acaba sempre demonstrando, né, a astrologia tem mais a ver com o tempo do que com o espaço. E as constelações acabam sendo tão convencionais quanto os números de um relógio analógico, né, importando muito mais o decorrer do tempo do que o giro dos ponteiros do mostrador. Em certo instante, o livro parece até um pouco repetitivo quando ele fala sempre as mesmas coisas, fala sempre das forças dinâmicas atuando em várias situações, então repete muito isso, mas eu não vejo isso como um defeito, porque a intenção é deixar muito bem assimilado o que ele está querendo ensinar para a gente, né? Então, o fato do autor ser terapeuta musical também possibilitou ele fazer algumas referências, boas referências em relação à interface da astrologia com a música, né?
inspirado em Kepler, né? E afirmando sempre que estamos estudando a música das esferas, porque essas ondas que ele fala, né, do subir, né, chegar ao topo, descer, chegar ao vale, associando as forças primordiais, tem tudo a ver com música, tem tudo a ver com onda e com a propagação em onda que existe em vários fenômenos físicos acontecendo assim, inclusive a água, né? Aí por fim, né, a gente pode dizer que também que o Gregório vê a astrologia como uma entidade que preside todos os oráculos. Ele menciona que, além de seu poder de orientação, a astrologia também pode ser usada para manipulação. Então isso requer uma responsabilidade ética muito grande e um cuidado muito grande, porque a gente acaba tendo um poder muito forte nas mãos, ainda que não saiba, não perceba o quanto ele é poderoso, né? A constelação de forças dinâmicas oferece uma nova perspectiva sobre a astrologia ao trazer luz sobre essas forças essenciais que permeiam toda a existência e moldam os aspectos do nosso cotidiano, né? E especialmente neste livro aprendemos como essas forças dinâmicas são a linguagem fundamental para entender não necessariamente a astrologia em si, mas como ela atua e como se reflete por correspondência em todas as esferas da existência. É uma leitura recomendada tanto para iniciantes quanto para astrólogos experientes, como eu já disse, né? Porque apresenta muitos paradigmas da astrologia tradicional sem achar que os caminhos da astrologia clássica são os únicos, já que muitos elementos da época em que a astrologia se desenvolveu eram precários, né? E eram precariamente conhecidos, inclusive. Por isso, os insights que o livro proporciona são valiosos sobre o papel das qualidades primordiais na prática astrológica. Eu tenho uma passagem aqui que eu queria ler antes de mostrar o livro rapidamente, rapidamente mesmo, dessa vez eu vou passar correndo, porque para o vídeo não ficar muito longo. Então, no livro ele tem uma passagem aqui que ele fala dos planetas, né? Porque ele não fala muito dos planetas, mas eu quis pegar aqui uma página inteira aqui, que é a página 102, que ele fala a respeito dos planetas, e aí eu vou ler para vocês. O zodíaco em si mesmo funciona como mandala divinatória, a partir da qual se pode tirar conclusões a respeito de uma situação ou de alguém. Isso porque o zodíaco atua enquanto campo dinâmico que retrata o pulso da vida. Quando aplicado às casas da carta astrológica dessa pessoa ou situação, o poder divinatório aumentará consideravelmente, pois temos aqui uma particularização do pulso vital atuante aplicado a uma pessoa ou situação. Talvez a astrologia pudesse parar por aqui, por assim dizer, e ter plena validade enquanto método de autoconhecimento e de orientação para os assuntos da existência, apenas com o zodíaco e sua aplicação a um dado ponto da superfície terrestre por meio de sua particularização às casas astrológicas. Contudo, há ainda os planetas astrológicos. Essa importante parte da engrenagem celestial do tempo. Os planetas atuam como variações e acentuações dentro do campo dinâmico fundamental que é o zodíaco, sem, no entanto, impedir que se manifeste a malha básica de interações e forças dinâmicas presente na sequência dos signos e suas qualidades primordiais. Os planetas, com suas qualidades primordiais, pois que também são por elas constituídos, interferem, tensionam, acentuam, fortalecem ou enfraquecem aspectos da malha dinâmica básica, podem, em alguns casos, até se sobrepor a ela, mas sempre atuarão dentro dos caminhos propostos pelo campo dinâmico do zodíaco. Quando a tradição astrológica nos legou as regências de planetas sobre signos, as correlações entre eles apontou para o fato de um planeta sempre atuar associado a um signo ou mais de um. Assim, pode-se concluir que um planeta atua astrologicamente em consonância com o zodíaco, nunca a revelia ou dissociado deste. Por exemplo, com Júpiter no signo de Touro, não temos apenas a combinação das qualidades de Júpiter e Touro, como na soma de dois ingredientes, que é a maneira como a princípio se procura interpretar um planeta em um signo.
Mas temos Júpiter ocupando e tensionando o campo dinâmico inteiro do zodíaco. A partir dessa sua posição, desde Touro, se projetando e tensionando todo o zodíaco, assim como todos os demais planetas em suas posições zodiacais. O emaranhado de forças interatuantes não é facilmente discernível à primeira vista, nem pode ser obtido a partir da leitura de manuais que dão receitas para as posições astrológicas sem considerá-las dentro do contexto total do campo dinâmico presente naquela carta em particular. O estudo dessas sobretensões a interferir no campo dinâmico fundamental do zodíaco é o que caracteriza a interpretação astrológica mais refinada, aquela que estuda correlações e interrelações entre os diferentes fatores que compõem uma carta, aquela que considera a carta astrológica como representação de um ser vivo. Então eu achei muito bom trazer isso aí, porque apesar de ele não falar muito dos planetas, ele aqui mostra como os planetas acabam tendo muita ligação também com as forças dinâmicas, por conta de eles também estarem associados a alguns dos signos, né, e serem regentes dos signos, terem elementos associados a eles também, e também características que são anteriores aos elementos que são essas forças dinâmicas, certo? Bom, vamos agora dar uma olhadinha no livro frente a frente para vocês, com vocês, para vocês perceberem como é o livro em si. Vamos passar rapidinho, para não ficar um vídeo muito longo, para vocês terem uma ideia, e espero que sirva para vocês darem uma olhada melhor e ver se vocês têm interesse de adquirir o livro ou não. Vamos ver aqui o livro então, frente a frente. Vamos passar rapidinho. Aqui a gente tem a imagem aqui com uma breve biografia do Gregório José Pereira de Queiroz, nascido em São Paulo em 1959, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1981, especialista em educação musical, com a área de concentração em musicoterapia pela Faculdade Carlos Gomes em 2000, e em musicoterapia na saúde pela Faculdade Paulista de Artes em 2002, atualmente mestrando no Instituto de Psicologia USP em Psicologia Social. Atua como astrólogo em consultas individuais e aulas em grupo desde 1982. Aí tem aqui os livros de que ele é autor, né? Hatha Yoga, Comportamento na Vida, As Qualidades Primitivas na Astrologia, Os Signos e a Carreira Profissional, O Equilíbrio do Temperamento através da Música, A Música Compõe o Homem compõe a Música, Interpretação Astrológica, Os Segredos e Estilos, a Arte da Interpretação do Horóscopo, e por aí vai. Aí tem autor de séries e programas na Rádio Cultura FM, A Harmonia das Esferas, ou O Reencontro da Música com a Astrologia, Musicoterapia, Uma Nova Face da Música e da Musicalidade. Ó, vamos lá, aí temos aqui o ano, né? Eu falei 2020, né? Mas isso foi 2016. O livro é de 2016. Então vamos passar aqui página por página para vocês verem. Tem umas observações que eu vou ter aqui dos vídeos que eu assisti dele, né? De entrevista, né? Aí temos aqui o sumário, parte 1, as qualidades primordiais, introdução, tempo, tanto quanto espaço, o terceiro palco, aí parte 2, os elementos e o zodíaco, as qualidades primordiais, a formação dos 4 elementos, formação dos 12 signos, o zodíaco como campo dinâmico, parte 3, os signos astrológicos, introdução para os 12 signos, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio. Aí temos Aquário, Peixes, depois parte 4, Lei Astrológica. Tem só um capítulo nessa parte que é a Lei Astrológica mesmo, o nome. Parte 5, Astrologia e os outros conhecimentos. Aí 21, no 22, aí temos
mundo interior e mundo exterior, sincronicidade, sincronicidade e astrologia, nem mundo interior, nem mundo exterior, nem sujeito, nem objeto, nem matéria, nem energia, nem determinação, nem indeterminação, nem ciência, nem psicologia e referências. Tem uma mosca aqui, né, atrapalhando. Bom, aí vamos ver agora seguidamente as páginas, não vamos parar muito não, certo? Mas para poder não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui temos a ilustração que eu falei, tá vendo, da onda. Aí tem aqui quente, úmido, frio e seco, nessa sequência da onda aqui, mostrando a transição, o cume, né, e o vale. É interessante falar aqui para vocês do que é esse terceiro palco que ele está citando muito aqui. Então, o primeiro palco é o espaço, o segundo palco o tempo e o terceiro palco as forças dinâmicas, certo? Bom, aí vamos lá. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês deste livro aqui, né? Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas, Quente, Úmido, Frio e Seco. E acho que é um livro muito bom, ele me acrescentou muito, eu aprendi muito com esse livro, acho que talvez vocês que têm interesse de estudar astrologia vão gostar também. Não posso garantir, né, obviamente, então é uma coisa que eu sempre tenho cuidado de dizer assim, cada um vai poder ter essa noção melhor, por isso que eu acabo mostrando o livro como se vocês estivessem folheando ele numa livraria, né? Às vezes a livraria tem o livro lá fechado em um plástico, então até de certa forma a gente vai estar mostrando o livro interiormente para vocês perceberem qual o conteúdo dele, até onde ele vai, o que ele tem de, quantas páginas ele fala de cada coisa, qual o aprofundamento que ele vai trazer. O meu livro está sublinhado em alguns pontos, como vocês viram aí, né? Mas a gente, já porque precisou estudar, eu na verdade prefiro ler o livro antes de fazer a resenha, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações toda vez que a gente lançar um vídeo no canal sobre esses conteúdos da cultura esotérica, astrologia, tarô, alquimia, assuntos esotéricos em geral, ocultismo e tal. Então, se vocês conhecerem alguém que também gosta desses assuntos, informem, divulguem, tá? Para a gente poder crescer mais nesse canal e poder ter uma família aqui que possa trocar ideias, né, o tempo inteiro, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.